Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, como vai você? Começa agora o Caldo de Cultura e na edição deste programa você confere tatuagens, piercings, a body art atrai cada vez mais pessoas de diferentes estilos. Os mangás, desenhos japoneses que conquistaram o mundo, a história dos pracinhas brasileiros e a da criação do Museu do Expedicionário. Tem também as críticas de cinema com Marden Machado. Não saia daí, está no ar o Caldo de Cultura. O Caldo de Cultura está no Museu do Expedicionário em Curitiba, um dos locais reconhecidos nacionalmente por contar a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Conflito que começou em 1939 e que envolveu a maioria das nações do mundo. O Brasil não ficou de fora. Em 1944, mandou o primeiro grupo de combatentes para lutar ao lado dos aliados na Itália. Muitos pracinhas, como ficaram conhecidos os soldados brasileiros que lutaram na guerra, ainda estão vivos. Em Curitiba, o Caldo de Cultura conversou com alguns deles. Confira. Até hoje, seu Reinaldo lembra como foi estar na guerra. Na época, quando foi chamado para servir o exército no conflito mundial, ao lado dos aliados na Itália, ele sentiu orgulho. Bom, um sentimento de brasilidade, né? Porque, afinal de contas, quando você é chamado para prestar um serviço à pátria, você tem que ceder, né? Tem que aceitar, né? A Força Expedicionária Brasileira foi criada em 1943 para representar o Brasil no conflito mundial. E só no ano seguinte, em 1944, o primeiro grupo de soldados saiu do Brasil para lutar na Itália. Os soldados brasileiros retornaram em 1945, com o fim da Segunda Guerra. Neste ano, com a queda do Estado Novo de Getúlio Vargas, a FEB também foi extinta. A volta para a casa de seu Reinaldo teve o gosto do reencontro com a sua, na época, namorada e hoje atual esposa. Ela estava me esperando. E aí? Ela foi me encontrar na estação quando eu voltei. Essa imagem... Continuou o namoro. E depois, no ano seguinte do meu regresso, nós casamos. Estamos com 66 anos de casados. A gente sempre tinha muita fé, né? Que fosse e que voltasse, né? E graças a Deus aconteceu, né? Dele voltar. Estamos casados há... Eu ia perguntar, 66 anos, nossa, como passou, né? Barbaridade. Mas nem todos tiveram boas histórias na volta para casa. O ex-combatente, seu Flávio, teve neurose de guerra. Quando eu voltei, eu estava com neurose de guerra, até morava no Pilarzinho, meu pai, minha mãe, eu fiz uma trincheira fora da casa, porque a gente estava meio com aquela... depois, com tratamento, uma série de coisas, a gente foi indo e voltou no normal, mas no começo, na volta, foi difícil mesmo, muito difícil. E hoje... Não acabou, porque chega a época de... Por exemplo, para mim, me ataca muito a época de fim de ano, essas coisas, que a gente escuta essas bombas, barulho de fogos e coisas. Então a gente fica meio, mas se não, já... Fica meio que o senhor lembra, fica assustado? Fica um pouco assim, lembrando do que passou, né? Transtornos físicos e psicológicos enfrentados por muitos soldados. Segundo este professor da UFPR, na época, o governo federal deu pouco apoio aos combatentes da FEB. Na pressa do governo Vargas, do regime estadonovista, se livrar da FEB, temendo que a FEB pudesse vir a ser cooptada pelos movimentos redemocratizantes ou, pior ainda,
que a FEB viesse a ser cooptada pelos comunistas, né, eles resolvem dissolver a FEB o mais rapidamente possível. Ela é extinta como força combatente antes mesmo de voltar ao Brasil e os seus membros são dispensados do serviço militar sem muitas delongas. E isso é meio que a raiz, é a origem de todos os padecimentos que eles sofreram. Porque nessa pressa, nessa urgência motivada por questões políticas, eles sequer foram examinados, tiveram feito exame médico quando desceram do navio voltando ao Brasil. Então você não sabia se aquele sujeito pegou alguma doença, se aquela doença estava incubada ou não, se aquela gangrena que ele tinha era passageira ou não, se ele estava neurótico ou não, se estava com estresse de combate ou não. Não se sabia, porque sequer essa providência elementar foi tomada. No Paraná, para dar apoio aos ex-combatentes, no pós-guerra foi criada a Legião Paranaense do Expedicionário, uma entidade que existe até hoje. Além de dar todo tipo de auxílio aos pracinhas, a instituição criou o Museu do Expedicionário. Ainda neste programa você vai conhecer essa história. Aguarde! E no próximo bloco, os amantes das tatuagens e os desenhos animados japoneses, que são famosos no Brasil. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Olá, estamos de volta e continuamos no Museu do Expedicionário. Bom, tem uma história que durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados e marinheiros tatuavam no corpo o nome da pessoa amada, para aliviar um pouco a saudade. Mas a tatuagem é muito mais antiga do que isso. Ela é uma técnica milenar que já esteve ligada a rituais religiosos, já foi o símbolo dos marinheiros, por muito tempo foi marginalizada, mas atualmente muitos a consideram a extensão da arte. Registros de que tatuagens eram feitas no ano 3000 a.C. Elas estavam ligadas a rituais religiosos. No Brasil, a primeira máquina de tatuar chegou no Cais de Santos na década de 60. Ela foi trazida pelo dinamarquês conhecido como Luc Tatu. Naquela época, a região do Cais de Santos era frequentada por prostitutas e adeptos da boemia. Esse foi um dos motivos que fez com que aqui no país a tatuagem fosse marginalizada. Mas hoje muitas pessoas de diferentes tribos e classes sociais estão aderindo à técnica. A tatuagem deixou de ser marginalizada e passou a ser encarada como uma extensão da arte. Uma questão de algo que era inevitável, né? A partir do momento que os profissionais e os tatuadores passaram a entender isso, o resto do público entender ia ser uma questão de tempo, né? E a gente está trabalhando muito para que isso se concretize da forma mais correta possível, através das exposições, através da convenção Incorpore Arte que a gente vai estar fazendo agora em outubro, inclusive mostrando para as pessoas esse lado profissional. Então a gente está trabalhando para que as pessoas entendam que existe uma diferença grande entre apenas se tatuar e tatuar-se com um artista. Há 11 anos, Hugo é tatuador. Desenhar é uma arte que ele faz desde criança. Já passou pelo grafite e agora se concentra no ato de tatuar. Ele explica a responsabilidade da profissão. Assim como a gente reivindica um espaço profissional, um reconhecimento profissional, a gente precisa ter uma responsabilidade profissional também com os nossos clientes. Os clientes às vezes chegam com dúvidas que você percebe que são dúvidas externas, não é uma dúvida dele. E aí você conversa, dialoga com a pessoa para que ela entenda mais sobre tatuagem e entenda mais sobre ela, para ela poder escolher algo que ela vai ficar feliz por toda a vida, porque não é algo que seja feito na moda, no momento, porque agora nessa época estão fazendo tribal, então vou fazer tribal. Porque está na moda fazer fênix, vou fazer fênix. Uns têm a tatuagem como profissão, outros encontraram nesta técnica milenar um estilo de vida. A artista plástica Monique tem o corpo semi-coberto. Eu fui sorteada numa rádio, eu ganhei um piercing. E daí eu fui colocar o piercing e eu conheci esse tatuador.
E daí ele me apresentou o mundo da tatuagem, digamos assim. Porque assim, ele me mostrou umas revistas americanas. Na época só tinha uma revista de tatuagem no Brasil. Eu nunca tinha visto assim, pessoas muito tatuadas e tal. E ele me mostrou várias revistas e eu fiquei assim, encantada quando eu vi as pessoas, as mulheres lá fora assim, com o corpo coberto de tatuagens. Daí, a partir daí eu resolvi, falei, nossa, eu quero ficar igual. E daí eu comecei e não parei mais. E para quem acha que tatuagem é coisa só de jovem, esta dona de casa mostra que não há idade para se entregar para esta arte. Com 42 anos, Antônia conta que sua primeira tatu foi há apenas 4 anos. Porque eu achava bonito, assim, nos outros, né? E o meu cunhado, meu genro, quer dizer, tem tatuagem, a Pri também, né? Daí foi um incentivo, assim, pra começar. O que você acha que você não fazia antes, assim? Falta de coragem. Achava bonito, mas faltava coragem. A inspiração veio a partir das tatuagens da filha Priscila. Daí, quando ela tinha 11 anos, daí eu fui junto, tal. Só que eu vou ser sincera, eu quase desmaiei. Eu fiquei com mais medo do que ela. E agora, pretende fazer mais? Não vai parar? Quais são as expectativas? Eu pretendo fazer mais, quanto puder. Mas Priscila foi além. Também resolveu colocar piercings no corpo. O corpo é uma tela viva, né? É uma arte, né? Tatuagens, piercings são todas técnicas da body art. Os profissionais desta área são cada vez mais respeitados. Parte deste reconhecimento pode ser um efeito natural da mudança de geração. Mas a outra parte, certamente, vem do esforço e da responsabilidade com os quais eles encaram a profissão. Temos um compromisso, primeiro um compromisso assumido por mim mesmo, sobre o fato de que as coisas que você faz tem que fazer do melhor jeito possível. Estamos tentando, digamos, levantar o nível, tá? Ter um padrão, digamos, dos profissionais, porque isso somos diretamente responsáveis digamos, é um goal que nós temos que cumprir. Muita responsabilidade perforar alguém. Um body piercer, um profissional, um perforador corporal, ele deve ter conhecimentos, deve ter um curso de primeiros socorros, ele deve ter um curso de biossegurança, ele deve ter conhecimentos de anatomia, de fisiologia da pele, e ele tem que ter algum curso, algum workshop com algum perforador já com experiência. Certamente você já ouviu falar nos mangás, as histórias em quadrinhos japonesas que há muito tempo vêm conquistando o Brasil. Antes dos desenhos japoneses se transformarem em febre no Brasil, há mais de 10 anos, Guilherme já gostava de desenhar mangás. Comecei a desenhar mangá, eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos. Comecei sozinho, pegando das revistas, dando uma olhada. Eu sempre acompanhei algumas coisas da cultura oriental, assim, e naquela época eu estava começando a publicação dos mangás aqui no Brasil. E daí, quando eu comecei a ter acesso aos quadrinhos, eu comecei a me inspirar mais para desenhar, assim. Então, eu já desenhava antes outros estilos de desenho, mas comecei a desenhar mangá nessa época, assim, com uns 13 anos, mais ou menos, lá em 99, 2000, mais ou menos. Com uma massificação cultural que a gente tem hoje, assim, do mangá, e que teve, naquela época, um boom, assim, não tinha ainda, assim. O acesso era meio restrito, assim. Eu lembro de amigos que passavam fita VHS com desenhos animados gravados, tipo, legendado em casa, assim, porque não tinha... A internet ainda não estava tão boa para piratear as coisas, assim, então o pessoal não tinha muito como compartilhar isso, assim. Então não era muito difundida essa parte, assim. Guilherme criou suas próprias séries em mangás. O personagem mais famoso dele é o Gabriel, da série Fukatsu.
Acho que em 2005, 2006 eu comecei a publicar Fukatsu, que foi minha série principal no mangá, assim. Que daí tinha os personagens que eu gostei mais, foi uma das séries que eu mais gosto de ter feito, assim, até hoje. Então, eu sempre trabalhei com série. Existiam personagens que eram dessa série e a série toda foi trabalhando com esses personagens, assim. Esse que você desenhou pra gente é o... É o Gabriel, ele é o personagem principal dessa série Fukatsu. Deixa eu até pegar ele aqui, mostrar. Esse é o Gabriel. Aqui é o Gabriel. Tinham outros personagens. A história, eu não queria envolver nela muita fantasia, muita briga, muita coisa que geralmente faz parte do universo do mangá. Assim, eu queria um estilo diferente de mangá que não é muito, na época, né, não era muito conhecido aqui no Brasil. Assim. Muitos dos mangás tratam das coisas cotidianas e da vida do dia a dia japonês mesmo, os esportes, atividades na escola e tudo mais. Então, essa história girava em torno da vida desse garoto, assim, e daí tinha uma situação que os pais dele tinham problemas em casa, ele tinha alguns amigos e tal, então girava em torno da vida dele com os amigos, assim, não tinha nada especificamente de briga ou de... Tinha alguns elementos, né, de ação na história, mas nada... O foco da história não era esse, assim, era mais a relação dele com essas outras pessoas, outros personagens. Os mangás são histórias em quadrinhos japonesas. No Brasil, os primeiros desenhos com essa técnica surgiram na década de 60. Um dos fortes nomes desta arte é o curitibano Cláudio Seto, considerado o precursor do mangá no país. Mas a técnica japonesa conquistou mesmo os brasileiros na década de 90, quando na televisão foram exibidos os desenhos animados no estilo do mangá. Os Cavaleiros do Zodíaco foram a paixão das crianças. E nos anos seguintes, Dragon Ball veio para consolidar o mangá no país. Eu lembro que, quando eu era criança, passavam vários seriados japoneses com atores e tal. E depois de um tempo começaram a passar vários desenhos animados japoneses também. Mas eles eram mais voltados para as crianças. Os quadrinhos japoneses que foram publicados aqui no Brasil, há um bom tempo atrás também, eles tinham um foco mais adulto, eram histórias de violência, ação policial e tal, que tinham público como público-alvo os adultos. Nessa época, lá em 99, 2000, que daí começaram a passar vários animes na televisão e começaram a publicar os mangás aqui no Brasil, foi meio que juntando os públicos, porque daí conseguiam trazer, algum tempo depois já vieram mais animes que também os adultos gostavam, né? Não era só o desenho animado de criança, e os mangás também não vieram só mangás adultos, mas tinham mangás infanto-juvenis também. Então, acho que começou a misturar a cultura, assim. Guilherme hoje trabalha numa empresa de publicidade, mas os desenhos continuam sendo uma paixão. Ele explica a essência desta arte japonesa. O mangá ele não se classifica, não se pode categorizar assim pelo estilo de desenho. Até porque dentro do próprio mangá você tem vários estilos, uma gama de desenhistas infinita, assim, que vão do estilo mais realista até o mais caricato e todos continuam sendo mangá. Então, eu acho que não define pelo estilo do desenho, mas é pela narrativa assim, da história como um todo. A palavra mangá não se refere a um estilo de desenho, mas ela é a tradução, é a palavra japonesa para a história em quadrinhos. Então, quando você está falando de mangá no Japão, você não está falando de um estilo de desenho japonês, está falando da história em quadrinho japonesa. E isso inclui não só daí o estilo do desenho, né, o visual da história, mas a narrativa, a maneira como a história é contada, o ponto de vista do personagem, toda essa diferenciação que acontece, na minha opinião também, na música japonesa, nos filmes japoneses, em contraste com a cultura ocidental, assim, com a música dos filmes ocidentais, por exemplo. E no próximo bloco, você vai conhecer a história do Museu do Expedicionário e as críticas de cinema com Marden Machado. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. A programação dos cinemas esse final de semana não reserva grandes novidades.
temos, mais uma vez, mais do mesmo. 2 filmes americanos que não tem muito a acrescentar. Um deles, uma comédia de ação, Vizinhos Imediatos do Terceiro Grau, fala de um grupo de pessoas, 4, para ser mais exato, que, seguindo uma ideia de um deles, depois da morte de um colega de trabalho, resolvem montar um grupo de vigilância na região onde eles moram, no bairro onde eles moram. Só que terminam descobrindo que, por trás daquela aparente calma do bairro, algumas mortes misteriosas começam a acontecer e por trás delas está um grupo de extraterrestres que planejam invadir a Terra e dominar nosso planeta. Então, uma mistura com elementos de Contatos Imediatos, Super 8, Arquivo X e uma série de outros filmes e comédia que exploraram esse tema sem nada de muito novo ou diferente nessa área. O outro lançamento dessa semana é Resident Evil 5, A Retribuição, mais uma aventura estrelada por Mila Jovovich, enfrentando os zumbis da empresa Umbrella. Também nada de novidade, mais do mesmo. De bom mesmo nas salas de cinema, continua a opção pelo filme francês Intocáveis, que é um filme baseado numa história real, já comentamos ele aqui, um filme, como os americanos gostam de dizer, a feel-good movie, um filme para fazer você se sentir bem, se sentir melhor, um filme que lava a alma, uma história aparentemente simples, mas muito bem contada, cativante, envolvente e que vem repetindo aqui no Brasil o sucesso que fez na França e em muitos outros países. Ele está em cartaz aqui em Curitiba há 2 semanas, mas sempre com sessões cheias, e esse fenômeno vem se repetindo em outras cidades do Brasil onde o filme está sendo exibido. E outra boa opção que estreou semana passada, a animação Paranorma, que faz uma brincadeira com esse universo de monstros, de zumbis, de vampiros, no mundo de uma criança, no caso o Norma, mas de uma maneira bem criativa, bem carinhosa para com esse universo de mortos-vivos. Então, são essas as dicas para esse final de semana nas salas aqui em Curitiba. Continuamos no Museu do Expedicionário. O local é fruto da ação da Legião Paranaense do Expedicionário. Um dos objetivos da instituição era preservar o patrimônio referente à história da Força Expedicionária Brasileira. Por isso, no final da década de 40, pediu aos pracinhas paranaenses, na época cerca de 2.500 soldados, que doassem armas, objetos, documentos, enfim, peças que ajudariam a montar o museu. A iniciativa deu certo e em 1951 surgiu então a Casa do Expedicionário. O nome de museu veio só em 1979, por decisão da própria Legião. No ano seguinte, em 1980, surge o convênio com a Secretaria Estadual de Cultura e então ocorre a inauguração oficial do Museu do Expedicionário, que é considerado um dos mais modernos, completos e atualizados do país. O museu ele é uma criação muito precoce da Legião. Em seguida, a criação da Legião, já nos estatutos formais da Legião, já constava o museu. Porque os ex-combatentes passaram muito sofrimento por isso, sofreram isso na carne, né? Eles entenderam perfeitamente que a reivindicação dos direitos deles, como ex-combatentes, como cidadãos que lutaram pela pátria e mereciam o amparo do Estado, que as legítimas reivindicações deles poderiam ser arruinadas pela calúnia, pela injúria, pela mentira, pela inveja daqueles que diziam que a FEB não foi lutar, que a FEB foi passear na Itália e, portanto, não fazia jus a mais nada, já tinha o que merecia da pátria, do governo e do povo brasileiro. E o museu cristaliza, né, automatiza várias dessas respostas que eles davam. Além do museu em si, eu sempre gosto de lembrar as publicações que a Legião fez. A Legião Paranaense Expedicionária publicou vários livros ao longo das décadas de 50, 60 e 70, que também tinham um grande impacto nos estudos da área e também eram uma espécie de demonstração do tipo de luta, do tipo de sofrimento que eles tiveram que encarar na campanha da Itália. Esses foram desmobilizados quando voltaram. Então, quem permaneceu no Exército e moldou uma certa versão do que era a FEB foram os próprios militares. Quando os febianos voltaram, eles foram proibidos, a palavra é proibida, eles foram proibidos de usar o uniforme da FEB há mais que 7 ou 8 dias. Não podiam também usar o emblema da cobra no ombro.
o emblema foi proibido também, foi tudo proscrito. A memória da FEB foi toda deletada pelo Estado Novo, por vários interesses que orbitavam dentro do Exército naquela época. Na década de 90 surgiu a parceria entre o museu e o Departamento de História da UFPR, que rendeu a elaboração de um guia atualizado do espaço. O trabalho foi retomado em 1999 como projeto de extensão da universidade, que existe até hoje e vem realizando diversas ações no Museu do Expedicionário. O projeto de extensão universitária Guia do Museu do Expedicionário, ele é uma retomada, uma continuação do projeto de extensão anterior que vigiu de 2002 a 2005, o projeto que chamava-se, então, Educação para a Cidadania, que também previa exatamente esse tipo de abordagem no uso do museu como espaço educativo no interesse do ensino de história para a educação básica. Tanto naquele contexto de 2002 a 2005, quanto agora, né, 2011, 2012, o objetivo é o mesmo. Quer dizer, fazer com que o museu ele funcione como uma extensão ou parte integrante mesma da sala de aula no que diz respeito aos conteúdos relativos à Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, Estado Novo, etc., que é, então, da currículo de educação básica, né? Então, o objetivo é oferecer, disponibilizar para o visitante do museu, para o professor e para o estudante de educação básica, algumas orientações que podem servir para fazer uma outra leitura dessa exposição que está aqui. Para fazer essas atividades funcionarem, a gente adota, então, duas estratégias principais. A elaboração do Guia do Museu do Expedicionário, que é uma publicação para download pública e gratuita. E para receber os visitantes ao Museu do Expedicionário, a gente também tem, tanto na experiência anterior, entre 2002 e 2005, quanto agora, se dedicado à formação de quadros no sentido de formar pessoas que sejam capazes de atuar como monitores de visitas ao museu. Para o ano que vem, o projeto de extensão pretende publicar a versão impressa do Guia do Museu do Expedicionário. O Guia 2011 está disponível online, a primeira versão que foi feita agora, né, do Guia do Museu do Expedicionário está disponível no link Publicações, no site do curso de História. E agora, então, para esse final de ano, 2012 e 2013, a gente vai fazer uma versão impressa. Mas esse material vai ser grandemente reformulado. Primeiro porque carece de atualização. Muda a exposição, né, muda um pouco o contexto, tem que haver essa atualização. E também para incorporar um documento inédito, resultado de uma outra parceria que foi construída ao longo dessa atividade extensionista, que é a parceria com o Centro de Pesquisa e História Militar do Exército, com sede lá no Rio de Janeiro, que é o organismo oficial do Exército Brasileiro que pesquisa História Militar. Nós vamos estar publicando a transcrição da entrevista que os pesquisadores do CEFIMEX, do Centro de Pesquisa e História Militar do Exército, fizeram com a senhora Hilda Wolff, que é a órfã, né, a filha única do sargento Max Wolff, o mais importante dos heróis da Força Expedicionária Brasileira. Inclusive, importante lembrar, esse Museu do Expedicionário aqui tem nome, né? O Museu do Expedicionário se chama Museu Tenente Max Wolff Filho, né? Já fazendo alusão à promoção pós-mortem que ele teve, que ele morreu em combate dia 12 de abril de 45. Né? Essa entrevista tocou em aspectos fundamentais da biografia do sargento Wolff, temas polêmicos, como a vida familiar dele, o destino que foi dado ao corpo dele. Ela, apesar de ter apenas 10 anos de idade quando ele faleceu, ela tinha uma lembrança muito nítida, né, das circunstâncias em qual transcorreu a vida familiar do sargento Wolff. Então, é um documento extremamente valioso, lança luz sobre inúmeros episódios relativos à biografia dele em si e à história da FEB, e a gente vai estar, então, publicando essa fonte inédita, que vai ser de grande valia não só para os pesquisadores da área de história militar, mas também para os próprios professores em sala de aula. O Caldo de Cultura fica por aqui. Para rever este e outros programas, agora você pode acessar os conteúdos da UFPR TV no nosso canal do YouTube. O endereço é este que está aparecendo aqui na tela. E daqui do Museu do Expedicionário, nós nos despedimos. Uma boa semana para você e